Logo após ter aceito o convite para participar dessa mesa, desse seminário, eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Jamais me havia confrontado especificamente com esse tema. E começo exatamente explicitando certo desconforto em relação aos múltiplos entendimentos daquilo que porventura define essa relação entre arte e crime. Justamente aquele trecho da fotografia entre as pernas do TV. Mas meu incômodo com o tema do seminário, na verdade, com o fato de ter aceito participar do seminário, não me senti à vontade, aumentou ainda mais quando fui informado do título da mesa onde teria que falar: Artes, Atos e Substâncias Ilícitas. As primeiras imagens que vieram à minha mente foram a de alguém grafitando um muro, de algum artista cortando algum objeto, sei lá, Jacques Lerner, ou então Cuquinha fumando aí seu incenso de haxixe. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Cuquinha ele tem um trabalho que chama Arte Trafique, e esse trabalho tem um procedimento todo sofisticado. Imenso prazer da presença aqui hoje, direto de Londres. Essa performance só vai acabar sexta-feira. Mas é bem monótono, né? Eu fumando. Se alguém quiser fumar aí, fuma também. É o toque de Midas do artista. Eu sou transgressor, mas eu posso porque sou artista. Mas por que determinadas ações ainda são arte? Ato é tudo aquilo que se faz e pode fazer. E ilícito, em primeiro, é o que não é lícito. 2, contrário às leis ou à moral. 3, vedado e defeso. Todo ato ilícito é um ato contraditório. Porque se um ato é aquilo que se faz e pode fazer, o ilícito é aquilo que cabe ao julgamento. Então, a gente pode cair numa grande contradição de que tudo pode ser ilícito, dependendo do espaço e da situação que você está realizando algum ato. Pensei em apresentar alguns trabalhos, mas eu não vou apresentar nenhum trabalho, porque meus trabalhos lidam com uma questão de arte e não de crime. E a ideia de ilegalidade está em seu processo e não no ponto final da questão do trabalho. Uma espécie de um street fighter, que de um lado estava Buda e do outro lado Jesus Cristo, e aí você estava lutando. Por que a tragédia grega tinha um significado específico durante a Grécia? E depois, nos dias de hoje, tem um outro significado, mas ainda assim continua nos atraindo. Alguma coisa feita no século V a.C., alguma coisa que foi feita ontem aqui no Recife, hoje ainda me toca profundamente. O escândalo sempre chama mais atenção do que as coisas mais sutis. Arte, substâncias e atos ilícitos. Então vamos falar de arte sexo. Tô brincando. Vamos falar de arte e crime. Digamos que somos economistas, advogados, juízes, estamos aqui para falar de política e escândalo sexual. Lógico que vai ser muito mais interessante falar disso. Eu acho que as pessoas, quando a gente fala de transgredir, sai uma coisa adolescente do âmago das pessoas, que é muito interessante. É uma reação que a gente tem sentido durante a preparação desse evento. Eu acho que a gente tem que pensar quando que é legal e é respeitoso. Puta, eu tô com vergonha, sério. Você falou que a noite de hoje é Atos ilícitos. atos ilícitos. Eles têm o charme do frisson e o prazer da adrenalina. Bom, satisfação estar aqui em Recife. Estava até lendo o jornal agora há pouco sobre os incidentes de soltarem rojões e etc ao longo do seminário. Então, caso alguém queira cometer algum crime aqui, eu peço que seja algum crime que seja punido apenas com a pena de detenção, nada de reclusão. Então, homicídios, sequestros. Então, nas artes plásticas ainda é importante a questão da autoria, assim como a noção de obra única. Acho que é isso. É uma pergunta mais direta? Na verdade, achei que ia ter uma pergunta mais direta, mas não, acho que é uma observação que você falou. Esse seminário que eu acho que é muito importante, porque traz um tema que, assim, tradicionalmente a gente não tem tido, pelo menos, a oportunidade aqui em Recife de discutir, e com tantas pessoas, com tantos artistas, com tantos pensadores, muito bom. É lógico que eu estou aqui pela natureza do meu trabalho. O trabalho que eu fiz com notas de cruzeiros, todas elas com mensagens ou desenhos pornográficos,
Eu furei essas cédulas. Então, eu estava cometendo um crime de segurança nacional, que é furar dinheiro e tirar ele de circulação. Trabalhos que eu fiz também, que eu corri risco, foi um chamei foi um prazer necessariamente legal. Um golpe e um crime, qual é a diferença? A gente vai abrir para perguntas no final, desculpa, senão dispersa e aí. Isso vai estar chiado, tá? Ainda alguns podem ficar chocados com a nudez alheia, mas a gente sabe que a nudez alheia pode passar desapercebida. Eu gostaria de comentar um trabalho de um artista daqui, do Recife, Gil Vicente. Gil mata vários dos que ele considera seus inimigos. Aqui ele mata Sharon, aqui ele mata, claro, o Papa, aqui ele mata o atual governador do estado, Pernambuco, aqui ele mata a rainha da Inglaterra, aqui ele mata Fernando Henrique, Bush, o ex-governador do estado, Kofi Annan e o presidente da República. Em vez da faca na carne, o carvão no papel. Porque hoje eu lembrei de um professor meu que dizia que eu só ia sossegar quando eu fosse presa. E aí eu fui tentando lembrar o que eu fazia naquela época para esse professor achar que eu poderia ser presa. E na verdade eu não lembrei de nada demais, porque qualquer coisa que eu tenha feito naquela época, ela de alguma forma vinha protegida da arte. Houve situações em que eu tinha 8 seguranças armados me procurando pelas dependências da faculdade, mas ainda assim eu poderia sempre me defender com a arte. E só para deixar claro, eu nunca usei aquele recurso que muita gente usa quando faz alguma coisa normal, né, e é abordado, né, por exemplo, por um policial, a pessoa já fala, não, é arte, é arte. Então, para hoje, eu pensei em não mostrar essa trajetória, mas falar de trabalho de um outro contexto. Era um vídeo com um viés mais jornalístico. Foi esse aqui que eu vou mostrar só uns trechos. Maconha.move. Tem momentos engraçadinhos. Isso daí é tão somente o registro de uma manifestação antiproibicionista. A gente vai abrir para perguntas no final.